E aí, gente, boa tarde. Bora com uma live surpresa. Pra gente conversar um pouquinho, para trocar ideia, para responder pergunta. Eu sempre gosto de aproveitar esses intervalos da tarde, onde eu posso estar partilhando com você um pouco de conhecimento, partilhando com você um pouco de transformação de vida, interagindo e mostrando sim para você que a vida pode ser mais leve, que a gente precisa aprender a se permitir soltar alguns pesos, que a responsabilidade da vida adulta ela não precisa engolir a nossa saúde. E eu gosto muito de estar contribuindo para o bem, de estar trazendo uma informação de conscientização. Eu gosto muito de estar mostrando, digamos assim, uma opção de vida, de conhecimento, que você possa avaliar, refletir, que você possa pensar um pouquinho e verificar, filtrar o que faz bem, o que não faz, o que dá para encaixar na sua vida, o que não dá, o que dá para melhorar. E para mim é sempre um presente, é uma alegria poder participar com vocês, tá? Hoje eu estou num lugar muito agradável, que eu sou apaixonada por esse canto, que é o nosso consultório terapêutico, a nossa sala das transformações, como eu digo. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana e sou psicanalista há mais de 15 anos, trabalho com tratamentos terapêuticos emocionais e de verdade hoje eu me denomino profissionalmente como mentora emocional. O que é isso, Tati? A mentoria emocional é um conjunto de técnicas e conhecimento que a gente utiliza para poder estar melhorando a sua vida emocionalmente, porque eu acredito que nós, eu e você e todo ser humano nesse universo é formado de um conjunto de vivências. E essas vivências, essas experiências, elas passam pelo nosso corpo, elas são gravadas na nossa alma e elas são sentidas através, sim, do nosso espírito. Então eu acredito em espírito, alma e corpo, acredito que nós somos seres que vivem nesse planeta Terra, nesse tempo, como eu gosto de falar, material e palpável, limitado, mas que as nossas sensações rompem o tempo, as nossas emoções rompem os dias, a espiritualidade ela existe e ela é a base principal de tudo que acontece. E eu gosto muito de perceber como essa estrutura da espiritualidade ela ajuda no processo de cura e transformação. Então hoje, depois de 20 anos estudando, acompanhando pessoas, desenvolvendo pessoas, me desenvolvendo, eu sempre gosto de lembrar que eu só consigo ajudar você até onde você me permite e também até onde eu fui dentro de mim mesma. É muito interessante esse conceito, muito utilizado e muito bem desenvolvido por terapeutas e psicanalistas e pessoas que lidam com outros seres humanos com bastante empatia. Através de um processo de cura, a gente entende que para tudo há um limite, para tudo há um tempo. E aí, de repente, você está vivendo alguma experiência na sua vida que o tempo de agora não está favorável. Você está vivendo uma experiência na sua vida que um tempo de agora não está sendo legal, você não está sentindo coisas boas, a energia não está fluindo para aquilo que você quer, você está travada, está travado, a ansiedade está engolindo a sua vida, você não consegue se relacionar, você não consegue dar aquela risada gostosa de dentro, você até quer sair, se movimentar, mas quando o transtorno de ansiedade, por exemplo, ele surge, ele rouba de você essa energia para você fazer algo bom. E literalmente a sensação no corpo é que você não tem condições de fazer mais nada. E isso não é uma coisa só da sua cabeça. A maioria das pessoas que vivem um transtorno de ansiedade, quando vem aqui para o tratamento, quando vem para o acompanhamento ou para a mentoria emocional, elas falam muito sobre como se sentem sozinhas, elas falam muito sobre
é difícil alguém que está do lado de fora entender o que é uma crise em ansiedade. Elas choram muito, falando das dores no corpo, falando da falta de acolhimento, da dificuldade que elas mesmas têm de poder expressar aquilo que sente, porque, como eu gosto de dizer e ensinar, nós somos seres, você é uma pessoa formada pela sua mente pensante e pelo seu emocional pulsante. Entende? Então você pode viver a sua vida aprendendo coisas e entendendo coisas. Na psicanálise a gente diz que é um racionalismo, né? Você racionaliza, transforma tudo em informação. Mas o fato é que além da área racional, intelectual, a sua mente funcional, você também tem uma mente emocional, você também tem uma emoção que pulsa, você também tem umas sensações que não consegue descrever, você também tem uma energia que não consegue controlar. E todas as vezes em que esses dois universos, a mente racional e a emoção, né, o emocional pulsante, eles não estão harmonizados, o seu corpo que está no meio do caminho entra em conflito. É assim ou não é, gente, que acontece? Vou repetir para você gravar essa dica na sua mente e absorver na sua alma e controlar o seu emocional. Todas as vezes em que a sua mente racional, ela não está em harmonia com a sua percepção emocional, o seu interior entra em conflito. No transtorno de ansiedade, no pânico, na depressão, nos processos de angústia, no luto. Desculpe-me, acho que o cílios virou aqui. Coisas de gente que vive, né, gente? A gente que vive o dia a dia, os cílios vira, você engasga da sede, o cachorro vai latir lá fora, alguém vai passar falando, o carro vai passar, a moto vai buzinar, é assim. Eu tenho observado no Instagram algumas lives que às vezes o pessoal coloca assim tudo perfeito, nada acontecendo. Só que na vida real não é assim, né? Na vida real, você programa uma coisa, acontece outra. Na vida real, você precisa estar se adaptando o tempo todo. Na vida real, você quer fazer tudo direitinho e de repente, pá, alguma coisa sai do lugar, você se desespera. Claro que isso não é digamos assim, uma desculpa para que não haja organização. Mas na vida real, os imprevistos acontecem, os altos e baixos acontecem, e você precisa aprender a lidar com essas oscilações da melhor maneira possível. A grande questão, como eu estava dizendo, se durante a vida, durante esse processo que você está se disponibilizando, você não aprender a ter resiliência, conhecimento do seu emocional e buscar estratégias para poder vencer esses desafios, essas oscilações elas acabam o quê? Afetando o que você faz, afetando quem você é, elas acabam afetando a sua vida, a sua rotina, elas afetam o seu relacionamento, elas afetam a forma com que você se enxerga, elas afetam a forma com que você sente a vida e elas afetam a forma com que você guarda ou sente os processos dolorosos. Então é muito importante você lembrar que você é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Durante um tempo da minha vida, lá uns 25, quase 30 anos atrás, eu ficava muito confusa com toda essa informação, porque eu não conseguia entender como é que um espírito sente uma coisa e a alma sente outra, como é que o corpo sente outra, como é que está tudo junto misturado, como é que funciona isso é tudo separado. E lá no comecinho eu me recordo o tanto de dúvidas que surgiam na minha mente ao redor desse assunto. Eu me recordo que eu tinha uma angústia, um questionamento muito grande em entender até onde o meu corpo funcionava, até onde a minha alma, as minhas emoções funcionavam e até onde a minha espiritualidade ela se manifestava. E aí, com o passar dos anos, estudando, eu fui entendendo que espírito, alma e corpo é tudo meio que junto e misturado, sabe? A gente
é composto de um corpo físico, matéria biológica, existe, que tem prazo de validade. Nós somos gerados, nascemos, vivemos, e esse corpo físico vai falecer, ele vai acabar. Esse modelo de corpo vai acabar. Então, o seu corpo físico, ele tem um prazo de validade. Ele sofre desgaste com o tempo, né? A gente cresce, vira um adulto, já é um desgaste. Agora, na vida adulta, vira uma pessoa idônea, já é uma pessoa idosa, já é um outro desgaste. Até que o desgaste da vitalidade se acaba. E a gente morre. Então, naturalmente, o corpo ele sofre um ciclo de desgaste porque ele tem um tempo limitado de existência. Você é formado assim. E por causa desse desgaste, o corpo natural adoece. Né? A minha avó dizia que doença não dá em árvore, doença de gente dá em gente. Então, o desgaste natural acaba provocando o adoecimento. Só que com o passar dos anos, eu fui percebendo o porquê que algumas pessoas idosas, que já viveram bastante, mantinham a vitalidade e não tinham algumas doenças, e algumas pessoas ainda jovens não tinham vitalidade e tinham muitas doenças. E com o passar dos anos, estudando, aprendendo, fazendo cursos, buscando mentores, buscando informação, fazendo as minhas formações. Primeiro eu fiz a primeira formação em psicanálise para entender sobre o emocional e a alma. Depois eu fiz a segunda formação em psicanálise para entender uma outra percepção através de Jung e Lacan. Depois eu fiz a formação em coaching emocional pelo IBC, que abriu o leque para a dinâmica da estrutura do pensamento positivo, né? A hipnose ericksoniana. Depois eu fiz psicopedagogia para poder entender a dinâmica do aprendizado, como eu podia ensinar melhor, como eu podia expressar melhor para as pessoas. E por fim, recentemente a gente concluiu uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, porque a gente percebe que o cérebro ele acaba influenciando e muito em tudo que o corpo sente. Só que o cérebro é influenciado por uma outra parte sua que é o emocional. Então, além dos aprendizados, além do corpo físico, agora a gente entende que a mente, ela tem uma estrutura de conhecimento e ela tem uma estrutura que sofre o impacto das emoções. Aí, quando a gente fala para emoção, a gente vai para uma outra parte sua, que é a sua alma. Na psicanálise, nós chamamos de psique. A psicologia também chama de psique. Para quem gosta do estudo teológico, nós chamamos de pneuma, né? Para quem gosta de estudos místicos, chama-se de alma mesmo, de karma e toda uma estrutura. Mas independente da religião que você professa, da religião que você se identifica, você como ser humano, assim como eu, nós temos essa alma, eu vou chamar de alma, ou então de psique, que para mim é muito agradável esses dois termos. E aí essa psique, ela vai juntando dentro da gente as informações de tudo que nós sentimos, de tudo que você sente ao longo da sua vida inteira. A sua alma armazena as informações daquilo que você sentiu durante a sua vida inteira. Isso significa que, mesmo quando você estava no ventre da sua mãe, ela querendo ou não, quando você estava sendo formada, gerada, todas as sensações foram gravadas desde a concepção. Hoje, a neurociência ela já comprova todo esse sistema de dor, e aí todo esse sistema de sentir, toda essa química que acontece, e que é gravada para dentro de você e que também é gravada no seu corpo através de estudos da mielocentese. É muito interessante que no nosso curso online, nós temos uma plataforma de cursos online, nós temos uma formação lá, uma parte do curso, onde nós falamos sobre emoções e gestação.
A maneira com que você foi gerado influencia aí muito no modelo da sua personalidade, no modelo do seu corpo, influencia nas suas decisões. Então é muito interessante quando a gente aprende a observar que agora esse corpo que existe, o seu corpo, ele sofre o impacto das emoções que foram gravadas desde o ventre e que são adaptadas durante toda a sua vida. Só que eu gosto muito da teoria de Freud, um psicanalista fantástico. Eu já estudo Freud há quase 20 anos e sempre tem uma surpresa, sempre tem um conhecimento maior, melhor, mais potente, aonde ele vai dizer que, apesar de você sofrer os impactos das experiências durante toda a sua vida, os primeiros 7 anos de vida são fundamentais, porque ali é a base onde se escreve tudo o que você vai sentir. Então agora você entende que o seu emocional, ele recebe um abalo, ele recebe uma informação, ele recebe uma gravação e ele sente, e esse sentir vai ser expresso no seu corpo. É por isso que quando você vive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é por isso que quando você está com uma confusão mental, com um pensamento acelerado, quando você está com a insônia, quando você está com aquele engasgamento, ressecamento de que não consegue falar, você precisa aprender a observar qual foi o ponto da sua história que você aprendeu a viver isso. Só que essa observação não é um processo tão fácil. E é por isso e para isso que existem técnicas terapêuticas para te ajudar a reconhecer algumas experiências vividas lá atrás, lá na sua primeira infância, ou até mesmo na sua forma gestacional, e que agora você não sabe o porquê, você não entende o porquê, mas você sente. Você sabia que no seu corpo físico o emocional se manifesta num sintoma quando você está num transtorno de ansiedade? Esse sintoma significa que você tem uma emoção que precisa ser revista? Como eu disse, há mais de 15 anos eu atendo e mentoro pessoas emocionalmente. Há mais de 15 anos eu converso profissionalmente com pessoas que trazem histórias muito delicadas na sua vida e o corpo está adoecendo por isso. E a maioria, ainda nos dias de hoje, reclamam dos sintomas. Reclama que está doendo o peito, reclama de que está com mancha roxa no corpo, reclama de que a pele está toda manchada, de que o cabelo está caindo, de que não está conseguindo ter desejo para fazer sexo, reclama de que o apetite mudou, de que o sono mudou, de que está dando piriri, né, aquela dor de barriga que não controla, e por aí vai. Por quê? Os sintomas, eles são doloridos e te chamam a atenção. E eu sei que você não gosta dos sintomas porque dói. E quem na sua normalidade gosta de ficar sentindo dor, né? A grande maioria não. Olha que tem gente que gosta, mas a grande maioria não. Então a gente acaba percebendo no meu atendimento profissional que o pessoal vem reclamando muito das dores e querendo se livrar das dores e por isso utiliza um medicamento que a boa ciência hoje, graças a Deus, evoluiu para um medicamento. Mas a gente percebe que somente o uso do medicamento não resolve a situação. Por quê? Por que o medicamento ele não sozinho não resolve a situação, ele melhora durante um tempo e aí depois quando você vê, de novo você está com a pele manchada, de novo as dores no estômago acontecem, de novo você está com problema no intestino, de novo você está machucando o cotovelo, de novo você está com a queda de cabelo, de novo você está com insônia, de novo a ansiedade atacou, de novo o pensamento ficou conturbado, acelerado, de novo, sabe, de novo e de novo e de novo. Se somente os medicamentos farmacológicos fossem solução, não precisaríamos ter
tanta venda de medicamentos, porque você usaria um medicamento e ficaria sarado. Mas a gente percebe que não é isso que acontece. Entenda bem. Eu compreendo e eu concordo com a boa ciência que evolui para medicamentos. Gente, imagina você ter uma criança, um bebê sem anestesia, né? Então, assim, imagina quantas doenças estão sendo extinguidas do mundo por conta dos medicamentos. Mas a gente precisa compreender que quando se trata de adoecimento emocional, somente os medicamentos não são suficientes. Porque eu estava explicando que o seu corpo físico ele se desgasta, e esse desgaste é inevitável porque a gente é gerado, nasce, cresce, vive e morre. Esse é o ciclo da vida. Nem todos cumprem todo o ciclo, mas o fato é que nós somos gerados e vamos morrer. E nesse intervalo existe um desgaste natural do corpo. Só que após mais de 15 anos, ou já são 20 anos de atendimento em psicanálise, como mentoria emocional, de acompanhamento de pessoas que saíram do processo depressivo, que saíram da síndrome do pânico, de pessoas que saíram de relacionamentos tóxicos, outras decidiram ficar porque a gente respeita a decisão de vida do indivíduo, né? Mas a gente percebe que a grande maioria entendeu um ponto muito importante, que é perceber que somente o medicamento sozinho não vai resolver a sua vida. Você precisa aprender a perceber em você, na sua história, nas formas com que você reage, com o que você sente, com o que você pensa, com as suas decisões e que te impulsionam a buscar o quê? Algo, alguém. E como isso te adoece. Então, eu encontro com muita gente aqui no consultório, na nossa casa terapêutica da Comunidade Transformar. Se você me segue aí no Insta, tá vendo que a gente sempre posta, né? @Comunidade Transformar. Vai lá no nosso outro Instagram, nós temos uma comunidade que é formada para te instruir a mudar a sua vida. Ali a gente fala, ensina nos nossos cursos, os cursos presenciais, os cursos online, as nossas rodas terapêuticas, a nossa imersão que vai acontecer agora em novembro. Se você não sabe, a gente vai ter uma imersão emocional, uma tarde toda, tarde e noite aqui comigo, onde você vai aprender técnicas na prática de como pode controlar, aliviar e até mesmo curar o transtorno de ansiedade. Porque eu acredito na cura e eu já acompanho e acompanhei muita gente que se curou sim do transtorno de ansiedade, se curou sim da síndrome do pânico, se curou sim de um processo depressivo, porque acredite, essas 3 situações, pânico, ansiedade e depressão, elas não são um quadro fechado na sua vida, onde você não pode mudar essa situação. Elas são circunstâncias, um conjuntão de fatores que você absorve para dentro de você e não está sabendo colocar para fora da maneira correta. Tem uma frase de Freud que diz, o psicanalista, que diz que tudo que nós sentimos gera energia. Essa energia, uma vez gerada, ela vai precisar ser colocada para fora. Não pense em você que aquela palavra que você não falou porque você estava sendo prudente, mas você sentiu aquela tristeza e você ficou quieta para não criar outros problemas. Não pense em você que essa energia dessa palavra que não foi jogada para fora, ela não foi lançada para dentro, porque foi. Eu entendo e respeito e quero até te desejar um parabéns pela sua resiliência emocional, pela sua inteligência. Se você estava tentando evitar um conflito ou procurando uma melhor forma de se expressar. Mas o fato é que o pensamento gerou uma palavra, a palavra gerou uma energia, essa energia não foi jogada para fora da maneira correta, então você jogou para dentro. E aí, essa mesma energia que foi engolida no seu emocional, agora ela vai voltar como sintoma. Deu para você entender? Todas as vezes em que as insatisfações se acumulam dentro de você,
essas insatisfações viram energias tóxicas. E a energia tóxica vai adoecer o seu corpo. Você chama de sintoma. O médico que te encontra pelo menos 3 a 4 vezes na semana lá no UPA, ou lá na clínica, ou onde você busca socorro, a enfermagem já até te conhece, né? Ih, lá vem fulana de novo. Aí vai lá, passa um monte de calmante, liberam você, manda você para casa e fala assim, procura um psicólogo. Aí você, dentro de você, no seu emocional, sabe que precisa. Mas a maioria das pessoas pensa assim, eu não tô maluca, eu não vou procurar psicólogo para falar minhas coisas para quem? Essa atitude é o seu emocional te segurando no lugar da dor. Você está aprisionado aonde dói. E emocionalmente falando, a sua mentalidade está segurando você no local que dói. Olha que interessante. Dói, é ruim, você passa mal, você vai para o médico, vive de diazepam em diazepam, de injeção na veia, já está tomando um montão de medicamento para dormir, não dorme, não consegue viver porque perde a hora, não consegue comer ou então come demais, está tudo meio que destrambelhado aí dentro de você, tudo desorganizado. O lugar está ruim de ficar, você está perdendo o seu casamento, está perdendo o seu relacionamento, está perdendo os seus filhos, você está perdendo o seu trabalho, você está perdendo a sua vitalidade, está perdendo a sua saúde, está perdendo a sua vida. A sua alma está em turbulência, o seu corpo está adoecendo. Mas de dentro de você existe uma resistência em dizer, eu não vou procurar o profissional tal, porque eu não sou maluca. Tem certeza que não é? Com todo o respeito do universo? Porque assim, é o princípio da loucura. Você viver em tantos ciclos de dor e não se permitir uma experiência que pode mudar a sua vida. Eu não tenho nenhum constrangimento em te dizer que como você, há 20 anos atrás, eu pensava do mesmo jeito. Até o dia que eu me permiti viver um processo em análise com um profissional. Aliás, era uma profissional, uma mulher, doutora Patrícia, e no começo foi muito desafiador, eu não gostava do que a doutora Patrícia falava comigo, mas eu insisti em estar ali. E hoje, 20 anos depois, eu vivo ensinando pessoas a serem livres, a serem saradas, a serem curadas, assim como eu sou todos os dias, porque eu ainda faço análise, tem alguém que me escuta, porque hoje eu escuto muita gente, eu instruo muita gente, eu oriento emocionalmente muita gente, e aí eu não posso guardar sobrecargas em mim para não fazer mal a você. Então, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alma e eu cuido da espiritualidade em mim. Você que me acompanha no Insta já deve ter visto, né? Eu cuido do meu corpo. O que você faz, Tati? Ih, ó, eu gosto de caminhada, curtas e longas. Vira e mexe você me vê numa cachoeira que eu chamo de quintal de casa, porque nós vivemos num ambiente onde eu ainda tenho acesso à natureza. Hoje a neurociências comprova que estar na natureza é curador, porque a natureza está na gente. Porque afinal de contas, a nossa composição é água e pó da terra. Você sabia disso? A ciência estudou um tempão para descobrir que a minha e a sua composição, nós somos formados de água e pó da terra. Olha que interessante, né? E aí a gente vai verificar que eu faço a caminhada, de vez em quando eu fujo para a cachoeira e falo, vem comigo, vamos um dia, se você quiser, chama no direct que a gente marca, eu te apresento esse lugar lindo chamado Véu da Noiva, bem pertinho aqui de onde eu moro. Para cuidar do meu corpo, mudança na alimentação, tirei um montão de coisa há muitos anos.
Hoje, quando eu escuto o pessoal falar, não fico sem minha Coca-Cola, eu balanço a cabeça e falo, meu Deus, a pessoa está se matando todo dia. Refrigerante. Mas eu não sou essa pessoa zen que zero açúcar não, gente. Eu como doce, eu como às vezes um sanduíche. Mas tudo é no seu controle. Porque eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que tudo em demasia faz mal. Comer demais faz mal, não comer faz mal também. Salgado demais faz mal, sem sal faz mal também. Então, quando você guarda emoções demais, te faz mal. Quando você não tem ferramentas para lidar com essas emoções, te faz mal. Quando você se enxerga demais com o olhar dos outros, te faz mal. Quando você não sabe como você se enxerga, te faz mal. Quando o seu corpo todo treme, quando você está no sistema de ansiedade atacado, na crise, né? Treme tudo, aqui treme, o rosto treme, tudo treme. Você não consegue controlar, é energia demais no seu corpo, te faz mal. Quando essa energia sai, você fica um caco, com dor no corpo, cansada, desanimada, não quer fazer nada, te faz mal. A grande questão é que você está se permitindo viver nos extremos. E no meio do caminho existe o quê? Aprendizado. Você precisa aprender a lidar com o seu corpo, a lidar com os seus pensamentos, a lidar com as suas emoções e a lidar com a sua espiritualidade. Porque deixa eu te contar um segredo que assim facilitou a minha vida em sei lá quantos 1000%. Eu levei um tempo para colocar isso para fora. Mas quando eu coloquei isso, mudou a minha vida, sim, a minha qualidade de vida, a minha saúde, a forma com que eu atendo as pessoas, a forma com que eu vivo a minha vida, a forma com que eu libero a energia boa de mim, mudou radicalmente. Vou chegar aqui pertinho para contar para você, bem baixinho, ó. Tudo é espiritualidade. Você ouviu aí? Deixa eu subir um coraçãozinho aqui no canto, ó. Tudo é espiritualidade. Como assim, Tati? Eu sempre falo que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Só que antes desse corpo aqui existir, antes dessa alma habitar esse corpo, ela existia sem uma forma, em Deus. Eu ensino muito sobre isso aqui no nosso curso de psicanálise integrativa. Deus permitiu a minha alma se encaixar num corpo. Deus, a espiritualidade já existia e ela ganha uma forma através de mim, através de você. Então, quando a gente ganha um corpo, sopra o fôlego de vida e a alma se torna vivente, a alma surge assim. Nem a ciência consegue compreender como é que surge a alma. E ela não vai compreender nunca, porque a alma surge do eterno, de Deus, do Abba, do Pai, eu não sei como você gosta de chamar, da espiritualidade. Mas ela surge de algo além e ela se forma e ela se materializa, ganha uma forma. Essa forma, esse corpício lindo que eu e você temos, esse corpo que você tem, modelado, carrega uma estrutura da espiritualidade. Então, qualquer coisa nesse universo, antes de existir, todas elas, existiu em Deus, na espiritualidade. E aí ele disse, haja e houve. Tudo se formou, ganhou forma. E ganhando forma foi cada coisa no seu tempo, cada coisa com a sua etapa. Fez o universo, depois os planetas, depois a Terra, e veio a gente. Alguns acreditam numa ordem diferente disso tudo, mas o fato é que existia algo além que ganhou uma forma que somos nós.
Então, a minha estrutura física como a sua, ela precisa se harmonizar para que essa espiritualidade ganhe uma qualidade na sua vida. Vou dar um exemplo prático disso tudo que a gente está falando. Eu estou falando de corpo, alma e espírito, ok? Eu cuido do meu corpo fazendo a caminhada, eu cuido do meu corpo lutando Muay Thai, eu cuido do meu corpo fazendo o alongamento da yoga, para você que me conhece, que está me acompanhando aí no Instagram. Eu cuido do meu corpo com a minha alimentação, eu cuido do meu corpo observando as pessoas que me rodeiam, onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Porque acredite, as pessoas ao redor influenciam em tudo que você sente, assim como você influencia no que os outros sentem. Então, se você quer estar mais alegre, você vai sentar no meio de um grupo que só fala de tristeza e amargura, você não vai ficar mais alegre. Você precisa procurar um profissional que te ajude com essa melancolia e precisa procurar pessoas que levantem você para algo melhor. Afinal de contas, as boas companhias produzem bons costumes e as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente vai entendendo que o corpo é uma estrutura que transporta algo muito especial, que é espiritual, que é uma energia, que é uma essência fantástica. E essa essência, ela começa a se manifestar na alma, naquilo que você sente, naquilo que você pensa. Por isso que a gente tem opiniões tão diferentes com relação à religião. Eu não estou aqui falando de religião. Eu escolho, para minha estrutura de vida, acreditar em Deus como Pai, como Criador, como Eterno, e gosto da perspectiva do cristianismo. Mas outras religiões têm outras perspectivas, mas todas as religiões apontam para uma mesma coisa, um ser humano que precisa ser melhorado. E aí a melhora é no corpo que você tem que cuidar, a melhora é na alma que você precisa aprender a identificar o que ela sente, como eu estava falando, o que ela está dizendo para você, quais são os comportamentos. Você precisa de estratégias para poder saber o que fizeram contigo e que inconscientemente você está repetindo e você fica presa num ciclo. Vou chegar aqui pertinho de novo para te dar outra dica profissional. Ó, escuta. Quer perceber, quer saber se o seu comportamento e se o seu sentimento ou as suas decisões, elas são saudáveis ou não para você? Se elas estão vinculadas, ligadas a algum tipo de trauma que você não sabe, perceba se você consegue ficar sem elas. Perceba se ela empurra, direciona você para um comportamento repetitivo que dói, é tóxico, mas mesmo assim você não consegue parar. E esse comportamento repetitivo pode ser muita coisa: compra compulsiva, amizades destrutivas, relacionamentos de agressão, compulsão sexual, baixa autoestima, intolerância. E é tanta coisa. Nos posts anteriores aqui da live, eu coloquei no meu stories um vídeo de repúdio, de protesto, porque um dos nossos jovens aqui do clã onde nós treinamos, o Muay Thai, ele sofreu preconceito e racismo, século XXI. O jovem é lindo, inteligente, é uma família maravilhosa, sabe? Só porque é negro, como eu, ele é inferior em quê? Perceba que a mentalidade, a crença tóxica destrói o outro, quer destruir o outro e já está destruindo você. Isso também se encaixa naquelas pessoas que buscam um relacionamento, entram no relacionamento, um relacionamento agressivo, abusivo. Sai desse relacionamento. Quando busca o outro, é abusivo, agressivo.
sabe? Você fica repetindo dores. Você precisa se permitir ser ajudado. Você precisa aprender estratégias de como sair desse ciclo. Você precisa se permitir ser livre do trauma emocional que está prendendo você nisso tudo. E aí você precisa aprender. Você precisa investir em você. E quando eu falo investir, é tempo, é disposição, coragem e dinheiro. Sim, dinheiro. É preciso investir em você, em perceber como e quanto valioso é o aprendizado que pode arrancar você de dentro de um relacionamento tóxico. Como é valioso um aprendizado, uma mentoria emocional, um curso online, um curso presencial, um curso de psicanálise, uma experiência na mentoria terapêutica que nós fazemos, porque você não vai chegar aqui na nossa casa terapêutica, olá, bom dia, boa tarde, vai parar aqui beber um cafezinho e vamos para a sala, não. É toda uma experiência terapêutica quando você chega aqui, do começo ao fim. Eu me preparo para poder atender você. Você recebe massagem nos pés, massagem nas mãos, massagem no rosto. Você recebe um carinho, um sorriso. Eu não posso contar todos os detalhes porque você vai ver, você que está acompanhando a gente, você vai ver a experiência que é se permitir receber um cuidado e um carinho para que você seja livre desse trauma emocional, dessa marca emocional que prende você num transtorno de ansiedade e por causa disso você não consegue ser feliz, você não consegue viver a potência que você vive num estado de sobrevivência, vive na tristeza, vive na angústia, vive em relacionamentos ruins. Mas, com todo respeito eu falo, continua se mantendo no mesmo estado, no mesmo local. Ah, mas eu não tenho, Tati, dinheiro, eu não consigo, eu escuto muito isso. Eu lido com muitas mulheres, sabe? E eu acho que você já percebeu que eu não sou eu não tenho um estilo feminino muito, como eu te digo, empetecado, não. O meu jeito é esse aqui. E eu acho muito bonito as mulheradas que têm colocado aí os cílios, feito a sobrancelha e colocam as unhas, acho lindas, né? A questão não é essa. O que me deixa triste, o que me preocupa é quando você não investe em cuidar do seu emocional, mas você toda semana tá lá na sagrada unha de acrigel. E essa beleza não tá resolvendo a sua vida emocional. Com todo carinho e respeito às profissionais da área, mas não resolve. Eu atendo mulheres lindas, modelos, bonita de corpo, bonita de rosto, tudo perfeito. Não tem assim a manchinha no rosto igual a Tati, sabe? Não tem. Mas o emocional precisa de socorro. Então, é preciso aprender a investir em você. Você precisa ser a prioridade. E como eu falo sempre nessas leves surpresas, eu gosto de contribuir com aquilo que eu acredito que vai te fazer bem. Que você possa absorver esse conhecimento de hoje. Eu vou estar encerrando a nossa live. E que você possa buscar, sim, aprender o melhor para a sua vida. E a gente está aqui. Temos o Centro Terapêutico, onde você pode ter uma mentoria emocional comigo. É só agendar, procura saber o investimento, os valores, forma de parcelamento. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa terapêutica. O lugar tá lindo, sabe? Tem, como eu falo, essa sala que eu sou apaixonada, essa pintura que eu fiz. Tudo aqui tem um detalhe de carinho para você. A gente tem do lado de fora jardim, tem passarinho, olha, tem uma coisa gostosa para você ficar aqui. Você não vai querer ir embora. Então a gente tem a mentoria emocional, a prática terapêutica,
A gente tem um curso de psicanálise para você que gosta do assunto. A nossa psicanálise é uma psicanálise integrativa. Isso significa que a gente fala da psicanálise tradicional, a gente fala das terapias, a gente fala da psicanálise tradicional, das terapias não tradicionais, né, integrativas, e a gente fala da espiritualidade também. Como é que tudo isso influencia no relacionamento com o eterno, como é que você pode melhorar a sua qualidade de vida, aprendendo a ser melhor, tá? E a gente tem a nossa comunidade Transformar, que é uma comunidade de cursos 100% online. Para você que já adquiriu algum curso nosso, ó, muito obrigada. Eu já comecei a conversar com o pessoal que foi sorteado na nossa mentoria. Sim, você que adquire os nossos cursos ganha, recebe o presente. Sempre tem um presente. Nesse mês foi a mentoria comigo. Pessoal, compra o curso e a gente marca aí um encontro ao vivo, online para quem está longe, ou também ao vivo presencial aqui na Casa Terapêutica para viver essa experiência toda que é os cuidados do emocional que nós desenvolvemos na nossa mentoria, no nosso método Transformar, tá? Então a gente tem aqui, ó, a mentoria emocional que você pode agendar o seu horário para ser cuidada por mim. Você tem o curso de psicanálise para quem gosta e quer atuar como profissional, que sente aí dentro esse chamado para ajudar pessoas. A gente tem a nossa comunidade online com os nossos cursos para mudar a sua mentalidade. Seja livre do trauma emocional, se cure da ansiedade, depressão e do pânico. Está agora iniciando um curso sobre autoestima, né? Para que você seja livre da autoestima, para que você se livre do peso, deixa eu corrigir, para que você se livre do peso que rouba a sua autoestima. Tem o nosso curso sobre a mentalidade campeã, onde você entende que é um campeão e por que você é. E você precisa tomar posse disso. O posicionamento de governo, né? Pessoas que são chamadas para governar. E, é claro, a percepção da espiritualidade que não pode faltar nunca. Então é isso. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu convido você para estar acompanhando aqui no Instagram as nossas lives. Aqui no nosso feed sempre tem postagens. E lá na nossa comunidade Transformar, onde você vai encontrar o nosso contato, o nosso site e a nossa página informando sobre os nossos cursos, tá certo? E eu espero ter contribuído para o bem na sua vida. Lembra disso, você tem o melhor dentro de você, mas precisa descobrir, tirar as cascas que te impedem de enxergar tudo isso para que você possa ser sarada da ansiedade, do pânico e da depressão, tá? E a gente está aqui para te ajudar.